E olha, falando em Supremo Tribunal Federal, vamos tocar no tema do STF, porque foi aprovada uma proposta de orçamento de, olha só, quase R$ 1 bilhão para o Supremo Tribunal Federal. 954 milhões de reais é o dinheiro que estará à disposição para o ano de 2025. Por unanimidade, o próprio STF aprovou em plenário virtual a proposta para o orçamento da Corte do ano que vem. O valor integra despesas de pessoal, custeio e investimentos. A proposta foi elaborada pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações do Supremo e teve como base o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 e a Lei Complementar 200 de 2023, que fixa o arcabouço fiscal da União. E sobre isso, nós temos aqui um vídeo que eu quero que você acompanhe do professor Cláudio Branchieri. Engole o choro, faz o L e se reclamar, a Polícia Federal bate na tua porta. O governo federal mandou para o Congresso o orçamento de 2025. É um roteiro de filme de terror. De cara, a peça inclui um pacotaço tributário de 166 bilhões de reais. Aumento de impostos sobre o lucro das empresas, aumento de impostos sobre os acionistas das empresas. E depois eles me perguntam por que cargas d'água o investimento no Brasil não cresce. Ele prevê também um aumento de despesas de 3,1% acima da inflação. Além dos 166 bilhões de reais de impostos surrupiados do bolso do contribuinte, mais o aumento de gasto real, ainda assim, a peça orçamentária prevê um déficit de 40 bilhões de reais. Ou seja, a regra do arcabouço fiscal, aprovado pelo incompetente, neófito em economia, Fernando Haddad, vai ser descumprida, porque eles não vão entregar déficit zero. Se o orçamento for cumprido, a dívida pública federal chegará ao final de 2025 em 10,2 trilhões de reais. Bolsonaro deixou ela em 7,2 trilhões de reais. A dívida pública brasileira demorou 200 anos para chegar a 7 trilhões. Vai demorar 3 para chegar a 10. Com esse governo incompetente aqui. E onde é que o governo vai gastar tanto dinheiro? Primeiro, pela primeira vez na história, a despesa previdenciária vai ultrapassar 1 trilhão de reais. O governo destinou 26 bilhões de reais para contratação e aumento dos funcionários públicos. E o governo está prevendo corte de benefícios assistenciais, corte na educação e corte na saúde. O orçamento de 2025 arranca o couro do contribuinte brasileiro, gasta mais com funcionalismo e com aposentado, e gasta menos com aqueles que dependem de serviços públicos essenciais e de programas assistenciais. A única coisa que eu posso dizer é: engole o choro, faz o L e se reclamar, a Polícia Federal bate na tua porta. Bom, vamos lá, Fabi, começa contigo. O que nos diz dessa proposta? Vale sempre aquela reflexão, né? Um custo imenso para um serviço que é péssimo, né? Lentidão, demora nos processos, exceto alguns, né? Que às vezes correm bem rápido, né? A burocracia, né, Brown? Que a gente não deixa de ter no Brasil, que é essa lentidão, excesso de papéis e nada, né, de contraprestação de serviço. Aliás, excelente esse professor, deixa aí meu agradecimento, porque foi bem didático. Aí vamos entender, né? Então, 953 milhões foi aprovado no plenário virtual do Supremo. E aí vocês imaginam, eu sempre imagino essa cena, né? Eles abrindo lá o computador e falando: será que a gente vai gastar quanto, hein? Aí vem o Barroso, né? Porque eu acabei lendo as razões que é do presidente, o Barroso. Aí ele vem falar assim: olha, a gente, mesmo aprovando, porque agora vai mandar para o Congresso Nacional, tá? Calma, gente, eu não sei se isso dá desespero ou não, mas ainda tem mais uma barreirinha aí. Vamos ver se o pessoal do Congresso Nacional trabalha a favor do povo. Mas se não trabalhar, como é que ele justificou? Ele falou: olha, está muito defasado. Sabe por quê? Porque o Supremo aumentou demais a sua produção. Verdade. Eu nunca vi tanta condenação sem nem ter direito, né, ao devido processo legal. Foi tão rápido, Barroso, não sei se você percebeu, pelo menos 1.200 pessoas sem sustentação oral de advogado. Sabe o que é isso? Que aquela sustentação oral que o senhor fez lá, que a gente lembra toda vez no Supremo, quando o senhor era advogado, defendendo o César e Batiste, o senhor não ia poder fazer. E ainda o senhor está poupando, então, 953 milhões, e falando que é pouco. Falando que é pouco, que o orçamento correto seria 6 bilhões. Tá de sacanagem? Eu sei que você tá. Sinceramente, eu sei. Mas, assim, o brasileiro precisa entender, com linguagem bem coloquial mesmo, que enquanto houver essas pessoas fazendo esse tipo de coisa e tendo essa legitimidade para aprovar o seu próprio orçamento, aí eu pergunto para a dona de casa e para o senhor que está em casa. Pergunta: se você tivesse a capacidade de definir o próprio orçamento da sua casa, nem o seu salário, né, mas o que a sua casa vai poder gastar com coisas, desde o mercado, etc., quanto você definiria, sem ter responsabilidade alguma? Pois é isso que o ministro Barroso e todos eles concordaram por unanimidade. Fala, Constant. Olha, Brown, é isso que a Fabi falou, né?
O Elon Musk outro dia tweetou uma mensagem, aquele meme do cara que está sem óculos e bota o óculos, né? Ataque à democracia, é o discurso. Aí ele bota o óculos, né, o Homem-Aranha lá, e enxerga ataque à burocracia. O sistema, o que aqui nos Estados Unidos se chama Deep State, o Estado administrativo, o Estado hipertrofiado foi aparelhado por gente que só pensa nos próprios interesses. Então, vamos lá. Mesmo deixando de fora a corrupção, ou seja, o cara que quer participar de esquemas fraudulentos, de desvio de recursos, vamos deixar isso de lado por hora para análise. Mesmo assim, o cara vai ter um interesse ali de agigantar a máquina. É a natureza do Estado, né? A incompetência é premiada, você pede mais orçamento, você diz que está sobrecarregado porque você não tem compromisso com a produtividade, com a meritocracia, com a entrega. Então o Brasil tem taxas, né, carga tributária escandinava e serviços africanos. Agora vamos para a nossa realidade. Esse Supremo que está assoberbado, né, de tarefas, são tarefas do mal. Eles estão agindo de forma totalmente politizada, até o Estadão Tucano, no editorial de hoje, condena isso, né? Eles estão censurando, perseguindo, mandando jagunço quase atrás de jornalista exilado, quase isso, né? Fazendo tudo fora da lei e consumindo vinhos caros, lagostas, carros blindados e muitos seguranças. É para isso que eles estão precisando de dinheiro hoje em dia, né? Então é uma afronta, é um soco na cara da população que vai tentar, a parte decente, que não é alienada, que pensa, vai tentar dar uma resposta amanhã, às 2h da tarde, na Avenida Paulista, né? Porque o outro 7 de setembro, o oficial, vai estar celebrando isso. Vai estar celebrando a burocracia, o Estado inchado, a gastança, mais impostos, desfile com militar prestando continência ao lado do MST. Isso o Lula viu que foi longe demais no momento. Mas é o sonho dele e vai acontecer. O Olavo de Carvalho já profetizou, né? Os militares brasileiros vão ter que se agachar para comunistas. Aliás, receberam em tapete vermelho o Nicolás Maduro no começo do governo e prestaram continência. Então, é um atentado contra a democracia brasileira tudo isso. É um escárnio, é um deboche. O que é o PT e os seus apaniguados e os seus vassalos, inclusive supremos? É uma quadrilha que tomou de assalto o poder, nós derrotamos o bolsonarismo, e que quer agora promover o butim, a divisão da coisa pública e de preferência, aumentar a pilhagem. É só isso, não precisa elaborar muito não o raciocínio. É disso que se trata. São piratas, são parasitas, e nós somos os hospedeiros. Diga, Serrão. Olha, só um país como o Brasil, para ter uma oligarquia tão canalha e idiota, para só pensar nela e promover gastança. A gente aqui no Brasil não consegue ter um debate sério sobre reforma do Estado. Não querem debater isso. Propuseram aí, jogaram aí uma deforma tributária sem antes tratar da reforma administrativa, sem antes redefinir o tamanho do Estado. O Trump está anunciando que vai vencer a eleição e vai nomear o Elon Musk para fazer aí a reestruturação da máquina pública norte-americana. A gente aqui no Brasil já tinha que ter pensado nisso há muito tempo, mas aqui não. A visão esquerdista, a visão estúpida oligárquica aqui é cada vez mais Estado, cada vez mais Brasília e menos Brasil. Então, essa é a mentalidade que faz com que o nosso Poder Judiciário queira ter um orçamento tão gigantesco. E tem. E ainda pode ter um orçamento ainda maior. Porque agora, o que se descobriu? O Poder Judiciário no Brasil pode ser uma fonte de geração de novas receitas extraordinárias. Por exemplo, quando você aplica uma multa dessa gigantesca para uma empresa transnacional, como foi para o X, como foi para a Starlink, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro entra na máquina estatal, no caixa judiciário, na forma de receita extra-orçamentária, que ele pode gastar até sem passar por fiscalização do Tribunal de Contas. Eles é que decidem ali discricionariamente como é que esse dinheiro pode ser usado dentro da máquina. Com a multa de trânsito acontece isso, é algo parecido. Então, tem coisas na nossa máquina pública que são absolutamente inacreditáveis. Agora, o que chamou a atenção nessa história da defesa de mais orçamento para o Supremo
foi o que o Supremo está alegando que está tendo muito trabalho. Eu não sei se vocês notaram, mas já começou a narrativa para justificar a necessidade de termos mais ministros no STF. E já tem uma emenda constitucional proposta pela deputada Luísa Erundina do PSOL, aumentando a quantidade de ministros do Supremo Tribunal Federal, para Lula poder colocar mais gente ainda da turma dele no Supremo e consolidar o sistema de poder da juristocracia, que hoje está deitando e rolando, mandando mais que ninguém no Brasil. Ela só manda tanto quanto, manda menos, tão pouco, talvez, que a Janja. Mas a gente, falando aqui sério, sabe que hoje o judiciário é quem está cumprindo o papel do poder executivo. Ele opera numa superestrutura e quem está ali no judiciário faz com que a ordem executiva seja cumprida. Então, isso é uma distorção do sistema de governo, é uma grave distorção institucional que tinha que estar sendo debatida seriamente no Parlamento brasileiro, mas a composição do nosso Congresso Nacional é de maioria de imbecis. Então, cabe ao povo, nós vamos estar na rua amanhã, no 7 de setembro, propor esse tipo de discussão e impedir que eles venham com mais armações para aumentar ainda mais a máquina que já é gigantesca, gastadora e péssima na entrega de resultados.